Vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia, no livro do profeta Isaías. Jeremias. Jeremias, capítulo 13. Continuando aí com nosso estudo no livro de Jeremias. Hoje acabou a memória do meu notebook total, hein? Aqui, ó. Estou usando as duas últimas unidades de memória do notebook. Tem que trazer outro. Jeremias capítulo 13. Vamos ler do 1 ao 14. Jeremias 13, do 1 ao 14. Assim me disse o Senhor: vá, compre um cinto de linho e coloque-o em volta da cintura. Não o molhe antes disso. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus em volta da cintura. Então, pela segunda vez, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está em volta de sua cintura, e vá até o rio Eufrates e esconda-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi o cinto junto ao rio Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, o Senhor me disse: levante-se, vá até o rio Eufrates e pegue o cinto que eu lhe ordenei que escondesse ali. Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo mau, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que anda segundo a dureza do seu coração e segue outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que não presta para nada. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Diga-lhes também esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel, toda jarra deve ficar cheia de vinho. Então eles dirão a você: não sabemos nós muito bem que toda jarra deve ficar cheia de vinho? Mas você responderá: assim diz o Senhor, eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores dessa terra. Os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém, eu os farei em pedaços, atirando-os uns contra os outros, tanto pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-los. Pai amado, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito fale conosco nessa noite. Que não seja eu, que não seja o meu pensamento, nem as minhas ideias, mas que seja a tua palavra, Deus. Guiado pelo teu Espírito, que eu possa falar com a tua igreja e sendo a tua voz. Que o Senhor possa nos alimentar, apesar de mim, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Deus está confrontando o seu povo mais uma vez, por conta da sua desobediência, por conta da sua idolatria. E agora Deus está usando duas imagens. Isso é algo recorrente aqui em Jeremias. Deus usando imagens, usando encenações para poder explicar e demonstrar o porquê e como ele está indo contra o seu povo. Ele traz aqui duas figuras, uma do cinto de linho e outra das jarras, ou odres, como eu vou falar mais à frente. Mas tudo isso para demonstrar a traição e o rompimento da aliança que Judá fez contra Deus. E por que então Deus está os punindo? Vamos primeiro analisar a figura do cinto de linho. O cinto, ele aponta para uma proximidade. Se você viu no verso 11, né,
que Deus disse? Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Então a ideia do cinto é como se Deus estivesse falando para Jeremias colocar um cinto que o adornasse, que o embelezasse, que valorizasse a sua imagem. Então a ideia do cinto é essa, e o cinto ser de linho aponta para a pureza. Então quando Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho e colocar esse cinto em volta da cintura, esse cinto ele tinha um significado de proximidade, de consagração, de pureza. Mas o que Deus faz logo depois? Deus fala com que ele pegue esse cinto, que está em volta da sua cintura, e vá até o rio Eufrates, para que ele o esconda lá, o enterre lá. Aqui nós temos um possível jogo de palavras. Por que temos um jogo de palavras? O rio Eufrates, ele é um rio que cruzava a Babilônia. Então, se fosse para Jeremias ir até o rio Eufrates, seria uma viagem de 1.200 quilômetros para ele chegar no rio Eufrates. É possível que haja um jogo de palavras aqui, por quê? Porque o nome do rio Eufrates, em hebraico, é muito parecido com o nome de um outro rio que havia ali perto, que era na própria terra de Jeremias. Era um nome muito parecido. Deus estava usando esse rio próximo com um nome parecido para fazer alusão ao Eufrates. Por isso que na tradução aqui eles colocam como sendo o rio Eufrates. Mas é muito improvável que Jeremias tenha ido de fato até o rio Eufrates, porque era muito longe e esse rio ficava lá em Babilônia. O que Deus está querendo aqui, fazendo esse jogo de palavras, é fazer com que esse rio aponte para a Babilônia. Quando ele está mandando Jeremias pegar esse cinto e colocar lá junto ao rio Eufrates, é como se ele estivesse colocando esse cinto junto da própria Babilônia, próximo à Babilônia. A ideia é que o cinto agora não está mais na cintura de Jeremias e agora está próximo à Babilônia. Por que essa ideia? Porque a intenção de Deus era demonstrar que o cinto de linho ficou totalmente inútil após tanto tempo de proximidade com o Eufrates, ou tanto tempo de proximidade com as nações pagãs. Um cinto que inicialmente iria servir para apresentar proximidade, comunhão, como Deus disse, enfeitar a Deus e ter esse cinto por povo, por nome, por louvor e por glória. O tempo que ele ficou próximo ao Eufrates, o tempo que ele ficou próximo à Babilônia, transformou ele então em algo inútil, porque o cinto estava apodrecido. Verso 7, né? Fui até o rio Eufrates, cavei e tirei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Aquele cinto de linho, que ao ser colocado na cintura, tinha todo um simbólico, tinha todo um significado na cintura, agora, após ter ficado enterrado lá, ele perdeu totalmente a sua utilidade, ele perdeu totalmente o seu propósito. Deus estava dizendo que Judá, da mesma forma que o cinto, por deixar de estar próximo dele, perdeu sua utilidade. Deus queria que a casa de Israel e a casa de Judá estivesse próximo dele. Queria que esse povo estivesse ao seu redor e próximo a ele, ligado a ele, de forma que fosse algo que trouxesse nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram isso. Eles preferiram dar ouvidos aos outros deuses. Eles preferiram dar ouvidos às outras nações e por isso se afastaram do Senhor. E ao se afastar do Senhor, eles apodreceram e perderam toda a sua utilidade. Não dá para usar um cinto podre. Não dá para usar um cinto estragado. Deus está dizendo que eles perderam o seu propósito por terem ficado longe do Senhor. Eles perderam a razão de existir
quando se aproximaram de outras nações, se aproximaram de ídolos pagãos, se tornaram então inúteis. Eles não tinham mais como ser aquela representação que Deus havia planejado para eles. E Deus continua então com a outra figura, as jarras, e aqui eu vou defender aos irmãos que deveríamos falar de odres. Quem tem uma tradução diferente aí, hoje, que está usando uma Bíblia diferente da que a gente leu? Tem alguém aí com a ARA ou com a corrigida? Tem alguém com a Bíblia diferente aí hoje? Não? Tem, Rosana? O que está escrito aí no verso 12? Então, a palavra que está aqui, ela pode ser traduzida como odre ou como jarra. Qual a diferença? Uma jarra, ela é feita de cerâmica, e um odre, ele é feito de couro. Por que que um odre precisa permanecer cheio de vinho? Porque o odre, por ser feito de couro, se ele ficar vazio por muito tempo, ele resseca, e ao ressecar, ele se rompe. Então, por isso que o certo aqui, a melhor tradução vai estar em outras Bíblias, a melhor tradução é: todo odre deve ficar cheio de vinho. Então eles dirão: não sabemos nós muito bem que todo odre deve ficar cheio de vinho. Por quê? Porque naquela cultura todo mundo sabia que você não pode deixar um odre vazio por muito tempo, porque senão ele ia ressecar. Então, acabou o vinho de um odre, enche ele de novo, para manter ele úmido, para que ele não se resseque, porque um odre ressecado, ele vai se romper, ele vai perder a utilidade. Isso não aconteceria com uma jarra de cerâmica, por exemplo. Não há por que falar que é preciso deixar vinho numa jarra de cerâmica, porque a jarra de cerâmica, cheia ou vazia, ela se preserva de qualquer forma, mas o odre não. O odre, por ser feito de couro, ele precisa estar com um líquido dentro para poder se manter úmido e não ressecar. Então, Deus está usando aqui um ditado popular. Era algo que todos eles sabiam. Qual é o ditado popular? Olha, todo odre deve ficar cheio de vinho. E ele usa esse ditado popular como uma isca, né, para os seus ouvintes. Por que os ouvintes responderam, né, como Deus disse? Então eles dirão a você: nós sabemos muito bem que todo odre deve ficar cheio de vinho. Eles estão falando como se Deus, estão se virando para Deus e estão falando assim para Deus: Deus, o que você está nos falando é óbvio. Você perdeu tempo usando o seu profeta para nos dizer uma obviedade. Mas então Deus deu essa isca para eles, só para dizer: bom, já que vocês sabem, por que não ficaram cheios? Então ele vai dizer no verso 13: mas você responderá assim: assim diz o Senhor, eis que eu vou encher de embriaguez todos os moradores dessa terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Por quê? Porque Deus está dizendo que eles deveriam ter ficado cheios e não ficaram. Mas era de vinho? Não. Eles deveriam ter ficado cheios da presença do Senhor. Da mesma forma que o cinto deveria ter permanecido íntegro e ter permanecido próximo ao Senhor e serviria como adorno, serviria como um símbolo, eles também, como povo de Deus, como aqueles que foram chamados por Deus para constituir uma nação, eles também deveriam ter ficado cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus. Mas eles estavam cheios de si mesmos, eles estavam cheios das suas próprias ideias, dos seus próprios propósitos. Verso 10, né? Esse povo mau, que se recusa a ouvirem minhas palavras e anda segundo a dureza do seu coração, e segue outros deuses para os servir os servir e adorar. E aqui também, ele vai dizer que vai contra eles. Verso 14, eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto pais como filhos, diz o Senhor. Não pouparei
não terei pena, não terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-los. Por quê? Porque da mesma forma que o cinto perdeu o seu propósito quando deixou de estar próximo, os odres perderam a sua utilidade quando ficaram vazios. Deus havia chamado Israel, Deus havia chamado Judá para serem um símbolo, uma nação no meio de outras nações que apontavam para a glória de Deus. Eles deveriam ser uma nação completamente diferente das outras nações. Eles deveriam se portar de maneira diferente das outras nações e deveriam estar cheios de coisas diferentes das outras nações. Quando eles falam do cinto, Deus está falando das questões externas. Eles estavam agindo como os outros povos, eles ficaram iguais aos outros povos, de maneira externa, de modo que você olhava para o povo de Israel, olhava para o povo de Judá e olhava para o povo das outras nações e não via diferença. Havia pecado, injustiça, adultério, toda sorte de males no meio de Israel, igual havia no meio de todas as outras nações. Quando você olhava para o exterior, você não conseguia identificar quem era do povo de Deus e quem não era do povo de Deus. Quando ele fala dos odres, ele está falando agora do interior. Por que que esse interior estava corrompido? Por que que esse exterior não era diferente das outras nações? Porque eles, no seu interior, também não eram diferentes das outras nações. Eles também estavam carregados das mesmas coisas, dos mesmos propósitos, dos mesmos ídolos. E por isso se tornaram inúteis. O povo de Deus, que havia sido chamado por Deus para ser um farol no meio daquelas nações, tinha se tornado inútil, porque tanto por fora quanto por dentro havia ficado igual às nações ao seu redor. Ao invés de serem influência para as nações de fora, eles se tornaram completamente influenciados pelas nações de fora, de modo que não havia mais nenhuma utilidade. Por isso que Deus está dizendo que vai destruí-los completamente, porque eles não tinham mais como cumprir o seu propósito, eles quebraram a aliança, e Deus os estava guardando e tinha uma aliança com eles, para que eles pudessem ser esse farol daquele lugar. Mas quando eles reiteradamente abandonaram esse propósito, e nós vimos lá no início do capítulo 11, que não é de agora, Deus sempre vai demonstrar que essa rebeldia do povo de Deus, ela está presente desde quando Ele tirou eles da terra do Egito. Deus estava sendo gracioso com eles até esse momento. Desde quando Ele tirou o povo do Egito, o povo vem quebrando a aliança sistematicamente. Nem mesmo tinham chegado na terra prometida e já tinham feito bezerros de ouro lá no deserto. Então Deus está agora chegando no seu limite. Não que Deus não tenha dado oportunidades, Deus deu várias oportunidades nessas centenas de anos onde eles se relacionaram. Mas Deus agora está dando um ultimato. É como um pai ou uma mãe que já aplicou todo tipo de correção ao filho, já colocou ele de castigo, já cortou a mesada, já deixou ele sentado de frente para a parede, sei lá, pensa aí em todos os castigos que você possa dar para um filho, e ele insiste em fazer o que é errado. Chega uma hora que um pai e uma mãe ficam completamente sem alternativas, não há mais punição que eu possa dar que vá corrigir essa criança, corrigir esse filho. O que Deus está dizendo aqui é que todas as suas tentativas de correção, os seus chamados de correção, todas as vezes que Ele enviou nações para o povo se arrepender, e o povo se arrependia e voltava, e continuava sempre nesse caminho de se afastar, Deus está dizendo agora que dará um basta a isso. Palavra dura, que termina com esse juízo, né? Eu os farei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto pais como os filhos, diz o Senhor.
não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-los. Se você se lembra, nos capítulos anteriores, Deus já havia dito para Jeremias: não interceda por esse povo, porque eu não ouvirei. Esse é o nível de insatisfação que Deus chegou. E de que maneira, então, essa palavra tão dura pode ser aplicada a nós hoje? De que maneira nós podemos ouvir essas advertências de Deus para ajudar e podemos aplicar isso nas nossas vidas hoje? Primeiro, como Judá deveria ter andado, nós também devemos andar próximos e em comunhão com o Senhor. Nós devemos depender e confiar somente nele. Será que a igreja do Senhor não está seguindo os mesmos caminhos de Judá e se apegando a alianças políticas e culturais e deixando Deus de lado e dando prioridade a coisas desse mundo e nos tornando parecidos com esse mundo na medida em que nós abandonamos a confiança no Senhor, abandonamos a glória do Senhor para confiar em alianças desse mundo, para comprometer a igreja do Senhor com alianças desse mundo. Estamos mais preocupados em alcançarmos poder, em alcançarmos influência nesse mundo, como se ter poder nesse mundo fosse mais importante do que ter o Senhor. Ser relevante nesse mundo fosse mais importante do que ter o Senhor. O que Israel fez, o que Judá fez, foi querer ser igual às outras nações, ter o poder das outras nações, ter a influência das outras nações, e abandonou o Senhor por causa disso. A igreja hoje não está buscando influência, a igreja hoje não está buscando poder, seja poder político, seja poder cultural, querendo ser relevante, e com isso pode estar deixando o Senhor de lado e abandonando a glória do Senhor. Do que nós estamos cheios? E agora a segunda figura, né? Israel estava cheio de orgulho. Israel estava cheio de suas próprias ideias. Do que nós nos orgulhamos? Nós nos orgulhamos do Senhor e da sua graça? Judá tinha orgulho da terra prometida. Judá tinha orgulho daqueles campos maravilhosos que Deus havia dado para eles. Só tinha esquecido de Deus. Eles tinham orgulho de tudo que eles tinham. Eles tinham orgulho da sua grandeza. Eles tinham orgulho do seu poder. Estavam cheios de orgulho, não cheios do Senhor. O que tem enchido o nosso coração? De que nós temos nos orgulhado? Do tamanho da igreja? De quantos evangélicos agora nós temos no Brasil? De quantos deputados nós temos no Congresso? De quantos templos maravilhosos nós estamos construindo? De quantas igrejas gigantescas estão se espalhando pelo Brasil? Mas estamos cheios do Senhor? Toda essa grandeza, todos esses odres estão cheios de vinho? Ou estão cheios de orgulho? Nós precisamos, meus irmãos, nos voltar para Deus. E caso estejamos seguindo um caminho errado, nós precisamos nos voltar para Deus. Porque Deus continua sendo um Deus perdoador. Aqui, nesse momento, Deus está decretando o seu juízo. Mas o nosso Deus é tão bom, que quando Ele derramou o seu juízo, Ele derramou o seu juízo sobre Jesus. O seu juízo definitivo, o juízo de Israel aqui não é definitivo.
Haverá um exílio e haverá uma restauração desse povo. Mas Deus, quando derramou o seu juízo definitivo, ele fez isso sobre Jesus. Jesus, que foi o cinto perfeito. Jesus, quando andou por essa terra, ele foi um cinto de linho perfeito, que adornou a cintura do Senhor com obediência. Jesus viveu uma vida que glorificou o Pai. Ele sim foi um verdadeiro adorno para o Senhor. Ele sim foi povo, nome e louvor e glória a Deus. Jesus veio e foi um cinto de linho perfeito. Jesus também foi um odre perfeito, porque sempre esteve cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus andou por essa terra como um odre que nunca ficou vazio, ele sempre se retirava, ele sempre estava em comunhão com Deus, para estar cheio do Espírito de Deus. Mas, mesmo sendo um cinto perfeito, mesmo sendo um odre perfeito, na cruz, ele levou o juízo de Deus, como se fosse um cinto e um odre inútil. Ele levou o castigo para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Esse juízo, no verso 14, eu os farei em pedaços, não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-los. Esse juízo se cumpriu na cruz. Teve um cumprimento histórico na figura de Judá, só que Judá não foi totalmente destruído, porque ele era o remanescente das promessas de Deus, então por isso foi poupado e depois retorna à terra, e dali vem a descendência do Senhor Jesus. Esse juízo foi cumprido historicamente parcialmente. Esse juízo foi cumprido na figura do Filho, quando o juízo de Deus vem sobre ele na cruz. E ele se levanta e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina, seu próprio filho, olhando para você, vendo a sua face irada, porque Jesus, quando diz Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando isso porque ele estava diante de um Deus irado. Um Deus com o qual ele teve comunhão perfeita durante toda a eternidade, mas naquele momento, na cruz, ele já não era mais o filho perfeito, ele era agora o cinto podre, ele era agora o odre ressecado, e ele estava recebendo então a ira de Deus, e ele se levanta e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E esse juízo se cumpre sobre Jesus. E esse juízo também se cumprirá de maneira escatológica. Em que sentido? Quando Jesus vier de novo buscar a sua igreja, todos aqueles que não estiverem em Cristo também passarão por esse juízo. Não pouparei, não terei pena, nem terei compaixão deles, nada me impedirá de destruí-lo. Então percebam que a única maneira de nós nos livrarmos desse juízo é reconhecermos que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele, que era o cinto perfeito, foi punido como sendo um cinto apodrecido. Ele, que era um odre perfeito, foi punido como sendo um odre ressecado, que estava cheio de orgulho. Era para ser eu e você lá, meus irmãos, mas foi ele. E nós estamos aqui nessa noite para nos lembrar disso. Lembrar que esse Deus que vem em juízo é o mesmo Deus que está com as mãos estendidas agora, hoje, para salvar. Mas haverá o dia em que essa salvação não estará mais disponível. Mas hoje nós celebramos a salvação da mesa do Senhor. Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque
diante de um juízo tão duro decretado contra o pecado, o Senhor proveu um substituto para nós. O Senhor enviou o seu Filho para que nós não recebêssemos sobre nós o castigo, o juízo, a punição dos nossos pecados. Os nossos pecados foram punidos sobre ele, homem justo, que viveu nessa terra como um cinto de linho perfeito e que apontou para ti sempre, glorificou e exaltou o seu nome. O homem que andou por essa terra, sempre cheio do teu espírito, obediente, poderoso, ousado na tua presença, porque estava cheio do teu espírito. Mas ele levou sobre si as nossas punições, e é isso que essa mesa hoje nos lembra, que nós não somos merecedores, nós não somos dignos. Nós estamos aqui por causa daquilo que o teu Filho levou sobre si por nós. Nós estamos aqui por conta da obra da cruz, perdoados, santificados, separados para ti. Obrigado, Senhor, por esse pão. Obrigado, Senhor, por esse suco de uva, que simbolizam e apontam para o sangue e para o corpo do teu Filho, que foram entregues em nosso favor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode servir.